Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Estamos em agosto e este mês vamos revisitar alguns dos melhores momentos do podcast ao longo do último ano. Como sempre, esperamos que estes sejam momentos para ouvir, refletir e partilhar. Se já ouviste aquilo que vai passar já a seguir, aproveita para relembrar. Se ainda não ouviste, aproveita para te inspirar. Aí vamos nós. Quando falamos de rejeição, o foco muitas vezes é em relações íntimas ou de situações em que estamos a falar mais romanticamente. Mas acho que esta questão do medo da rejeição é muito maior do que isso. Acho que muitos de nós temos o medo de rejeição dos nossos próprios pais, um medo de rejeição no local de trabalho, entrevistas de emprego. Rejeição dos nossos filhos. Rejeição dos nossos filhos, rejeição de amigos ou grupos de amigos. Rejeição de pessoas aleatórias na internet. Rejeição de pessoas aleatórias na internet. Mesmo em desporto, rejeição pelo treinador, rejeição pelos colegas de equipa. Acho que assim, acho que muito, essa é a premissa, o meu pensamento sobre o qual gostava de ter aqui a tua opinião. Acho que muitos de nós, vou dizer nós, para não dizer sempre muitas pessoas, ou as pessoas, condicionamos o nosso comportamento nestes contextos todos por medo, por causa do nosso medo da rejeição. Portanto, queres que eu diga que sim ou não? Quer dizer, quero que digas a tua opinião sobre isso. Concordo com isso. Posso ir direto àquela que me parece ser a raiz do problema? Claro. Eu lembro-me quando, há muitos anos, estudei pela primeira vez a neurolinguística. Falava-se de um dos axiomas, um dos princípios da neurolinguística, que na realidade já era uma aprendizagem de muitas outras abordagens terapêuticas, propunha a distinção entre a pessoa e o seu comportamento. Até para quem estava a atuar como influenciador, propunha-se muitas vezes o aceita a pessoa, influencia o comportamento. Que é uma forma de nos lembrarmos que são duas coisas diferentes. Uma coisa és tu, enquanto pessoa, e outra coisa é aquilo que tu fazes, aquilo que tu dizes, ou aquilo que não fazes, aquilo que não dizes. Mas tu és sempre muito mais do que isto. E quando nós conseguimos fazer bem esta separação em relação aos outros, mas sobretudo em relação a nós próprios, né? Eu pergunto-te, Mia, queres sair comigo no sábado à noite? E se eu conseguir fazer muito bem esta distinção, eu percebo que há aqui dois níveis lógicos diferentes em causa. É aquilo que eu disse, o pedido que eu fiz ou a proposta que eu fiz, queres sair comigo? E outra coisa sou eu enquanto pessoa. E se tu me disseres, não, eu não quero sair contigo, tu estás a rejeitar a minha proposta, não me estás a rejeitar a mim enquanto pessoa. E isto até é um caso onde não parece ser assim muito difícil fazer esta distinção. Mas eu posso ficar muito triste e posso me sentir extremamente rejeitado e posso dizer, se fosse outra convidar-te tu ias, ou tu antes de não sei o quê, ou já nunca queres sair comigo. E começo a tornar aquela rejeição sobre uma coisa específica numa coisa maior. Num dos últimos episódios nós estivemos a falar sobre generalizações, não é? Faço logo uma generalização e quem está a ser rejeitado sou eu. Eu e todas as minhas coisas. E, portanto, isso traz aqui um sofrimento muito grande e uma vontade muito grande de evitar isto, porque é muito doloroso. Né? Agora, há outras situações, mesmo nesta situação, onde um observador externo dizia assim, Pedro, mas tu és parvo. Então, ela disse que não queria sair contigo no sábado à noite, não te rejeitou a ti enquanto pessoa, até porque continua aí ao teu lado, não é? Mas há outras situações onde esta distinção pode ser bastante difícil de fazer. Sobretudo quando nós ainda não temos capacidade de reflexão, por exemplo, quando somos muito pequenos, não é?
quando os nossos pais rejeitam alguma coisa em nós, por exemplo, o nosso comportamento. Não sabes comportar-te à mesa. Ou, não posso confiar em ti, não consegues guardar um segredo. Ou, já sabia que ias reprovar, tu nunca te preparas para os testes. E todos estes comentários são sobre um comportamento da criança. Mas a criança não tem capacidade ainda de fazer esta distinção. Portanto, o meu pai está-me a rejeitar. Nem muitos adultos também não têm, como estavas a propor. Mas eu ia dizer que com as crianças isto é particularmente difícil fazer porque elas ainda não têm... Não têm essa estrutura cerebral. Elas não têm esta estrutura, elas não têm mesmo a capacidade de fazer isto. É muito difícil uma criança de 6, 7, 8 anos dizer o meu pai está chateado com o meu comportamento, não tem a ver comigo, ele ama-me. É impossível. Não consegue fazer isto. Muitos adultos também não conseguem fazer isto. Razão pela qual, porque ainda não refletiram o suficiente sobre o assunto ou ainda não tiveram exemplos e experiências práticas com pessoas que lhes mostraram a distinção entre as duas coisas. E é por isso que depois evitamos tanto a rejeição. É por isso que sofremos tanto com a rejeição e que fazemos tanta coisa para evitar, ao ponto de, às vezes, contrariarmos totalmente as nossas intuições, os nossos valores. Não é? Eu estava... Uma das razões porque achei este tema interessante foi porque eu ouvi umas coisas do Adam Grant, não é? Que é um autor do Pensar Melhor, que é um pensador que ambos gostamos bastante. Mas ele tem assim uma teoria sobre a rejeição. E uma das coisas que ele disse que eu penso que será mais sobre relações românticas, mas é essa distinção ou essa capacidade de entender que uma pessoa que me diz que não quer namorar comigo, que não quer casar comigo, whatever, que não quer sair comigo, que ele não me está a rejeitar a mim, está-nos a rejeitar a nós. Não é? A nós. Não se está a rejeitar a si, claro, mas também não me está a rejeitar a mim, está a rejeitar a ideia do nós. E isso acho que é interessante pensar nesse contexto também de uma empresa, por exemplo, seria igual. Agora, quando falamos de pais e filhos, isso é muito só essa ideia de que não, o meu pai ou a minha mãe está a rejeitar a ideia de nós, também é extremamente doloroso. Não é? Portanto, isto não funciona em todos os contextos, todo tipo de relacionamentos. Mas acho que assim, na ideia do início de um relacionamento romântico, acho que pode ser interessante pensar nisso, não é? Só que pode ser doloroso na mesma, mas não tem a ver comigo pessoalmente. Outra coisa que estava aqui a pensar, quando estavas aqui a falar, é que aquela velha história que nós já falámos aqui, de que um não a alguma coisa, ou se outra pessoa me diz um não a mim, isso significa um sim a ela própria, em princípio. Se tu me dizes não, estás em princípio a dizer sim a algo teu, nomeadamente uma necessidade tua. Mas não estás a dizer não às minhas necessidades. Estás só a dizer não a uma estratégia que eu propus para satisfazer as minhas necessidades. Are you following? Sim. Não é? E acho que e mais uma vez chegamos a essa importância de separarmos as estratégias para satisfazermos as nossas necessidades das necessidades que efetivamente temos, não é? Porque que necessidades estão por detrás desse medo, especificamente o medo de rejeição? Em princípio, poderão ser necessidades como conexão, necessidades como partilha, como aceitação, ou ser aceite, necessidade de ser valorizado, necessidade de companheirismo. Não é? Há aqui várias necessidades que estão em causa. Às vezes que existe essa dificuldade entre equilibrar uma vida própria, não é? Interesses próprios, óbvios próprios, e o tempo que queremos passar juntos. Não é? Que às vezes há um conflito. Algumas pessoas lidam melhor do que outras com isso, mas há efetivamente muitas pessoas que não conseguem encontrar esse equilíbrio entre isto
é o meu tempo para mim, com os meus amigos, os meus hobbies, os meus interesses, e este é o nosso tempo junto. Aliás, eu queria... Vou arriscar fazer uma afirmação e depois tu ajudas-me a esclarecer isso. Que é, generalizando muito, os homens têm mais facilidade em dar prioridade ao meu tempo, meu tempo pessoal, do que as mulheres. As mulheres têm mais dificuldade em dar prioridade ao seu próprio tempo, dão mais prioridade ao tempo juntos. Isso, retiro essa conclusão de muitas horas de acompanhamento a mulheres, e não a homens. Portanto, não é? Portanto, é muito a partir dos seus relatos. Sim, ia dizer que pode haver de facto visões diferentes. Exato, exato. Mas o que é que tu dirias sobre isso? Sim, porque diria que em relação a essa generalização, sim. Eu não consigo fazer essa generalização. Olha, vou dizer mais uma razão porque faço essa generalização. É quando vejo... Mas é que tipo de coisa é que pensaste? Ele vai... Não, ele quer ir andar de bicicleta e simplesmente vai e diz, olha, eu vou andar de bicicleta. Domingo é o meu tempo, eu vou. Sim. Portanto, eu preciso descansar, portanto vou descansar. Eu quero ir jogar naquele torneio de pádel, portanto vou jogar. Não é? Sim, não sei se consigo generalizar, Mia, porque, sei lá, olha, por exemplo, às vezes estou a olhar aqui para a nossa agenda da família e de repente, Mia cabeleireiro, Mia unhas, Mia PT, Mia não sei o quê. E eu olho e digo, ok, isto é a Mia a assumir, lá está, as coisas. Sim, mas que é fazer, assumir que as coisas, para ela. Dir-me quando é que na agenda isso está... a generalização é feita... Okay, não é? Não quando está, quando existe uma conflito escolha com outra coisa, sim. entre necessidades de todos ou só as minhas. Ok, sim. Não é? Sim. Nesses pontos que tu estavas a dizer, sim, não existe esse conflito. Não. Portanto, e nos exemplos que eu estava a dizer, existe efetivamente esse conflito. Pode existir um conflito, sim. Eu lembro-me que um dos momentos da nossa vida em casal onde eu promovi muito esse conflito foi quando eu andava todo fascinado por correr ultramaratonas. Sim. E, portanto, eu simplesmente informava, daqui a 15 dias vou fazer uma ultramaratona, não sei o quê, tenho que ficar lá a dormir, são não sei quantos quilómetros, vou estar a noite toda a correr, não é? E às vezes sem me questionar peraí, mas que implicação é que isto tem na família? Que implicação é que isto tem na vida da Mia, não é? Porque como era uma coisa que eu gostava tanto, achava que o papel da família é dar-me suporte em relação a esta coisa. Sendo que não acho que no nosso caso de casal, não acho que isso propriamente foi alguma vez um problema. Esse equilíbrio entre o nosso tempo e no nosso caso pessoal. Acho que não foi. Eu sei, no entanto, que é um ponto de conflito em muitos casos, e daí eu estar a fazer esta generalização, não é? das queixas que eu ouço. E a questão é qual é a solução. Não é? Eu acho que... Como é que nós, como isso não é um desafio para nós, tu estás a concordar comigo ou não? Mas achamos que é saudável dentro de um relacionamento tu poderes ter espaço para as tuas coisas e os teus hobbies. Óbvio. Okay. Sim, isso acho que está muito implícito aqui. O que eu acho que às vezes noto quando estou a ter conversas com outras pessoas sobre este tema é que em alguns casais ele tem tempo para as suas coisas, ela tem tempo para as suas coisas, e essas coisas estão fora da esfera do casal. Ou seja, imagina, por exemplo, eu adoro jogar pádel, tu não gostas de pádel, portanto eu vou, faço os meus treinos, faço os meus jogos. E simplesmente digo, vou jogar pádel, pronto. E tu não tens nada a ver com isso e eu não te falo sobre isso. Quer dizer que todas as experiências que eu tenho, sozinho, elas não entram na esfera do casal. Tu não estás para maturar a ouvir falar em pádel, tens zero de interesse nisso, imagina. Mas há outros casais onde eu posso estar a fazer uma coisa que é só minha, vou lá jogar pádel sozinho, mas tu, do teu lado, tens o mínimo de interesse sobre isso. Pedro, como é que correu? E estás a jogar melhor? E porquê é que hoje foi melhor do que ontem? Estás frustrado? O que é que aconteceu? Quer dizer que as experiências que eu tenho sozinho das minhas coisas, elas continuam, de certa forma, a fazer parte da experiência do casal. E eu acho que isso que é uma das coisas que acontece connosco, que é cada um de nós tem, não é só ter hobbies, tem às vezes até algumas relações com certas pessoas que não são relações nossas, do casal, são só tuas, são só minhas. Mas depois nós conversamos sobre isso. Há sempre espaço
dentro do casal para conversar sobre as coisas que acontecem fora. E eu acho que isso é que permite que esta conciliação seja fácil. Agora, o problema surge quando algumas das minhas coisas são só minhas. Tu nem sabes que elas estão a acontecer ou nem te interessas. Sim, isso que estás a dizer, adicionando aqui, porque concordo mesmo, é que há aqui uma compreensão muito clara sobre essa atividade e o que essa atividade preenche na tua vida. Certo. Não é? As necessidades que são supridas através dessa tua atividade, ou através desse amigo, ou essa amiga, ou essa atividade. Portanto, de perceber isso e compreender isso ajuda também imenso. Portanto, quando é assim muito separado, eu não consigo perceber isso. Certo. Okay. E aí sentes mais que é uma coisa que me leva para longe de ti. Certo. Que é uma coisa com a qual tu não tens nada a ver. Certo. Que é depois quando há aqueles... vais com os teus amigos de não sei o quê, nem sei quem são, ou nem gosto dessas pessoas, e aí é que começa a haver uma separação grande. Uma das formas que alguns casais têm de lidar com isto é, acabou, só fazemos coisas juntos, não é? O que normalmente impede a satisfação de um conjunto de necessidades, não é? E é por isso que essa raramente é uma boa estratégia, porque as pessoas começam-se a sentir muito presas, não é? E a estratégia de, ok, faz as tuas coisas, não quero saber, também não é uma boa estratégia. Certo. Porque também cria separação. Portanto, tal como no ponto anterior, não é? Parece que vamos sempre bater na mesma coisa, é falar sobre isto. Falar sobre isso. Porque é que é importante para mim ter este tempo sozinho? Ou porque é que é importante para mim ter este tempo com esta pessoa? Ou porque é que é importante para mim ter esta atividade? E falar, abrir-me, falar dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas necessidades. Porque às vezes até pode ajudar a dizer, olha que engraçado, tu fazes isto para satisfazer esta necessidade. Olha, tive uma outra ideia, e se fizéssemos isto juntos? E de repente até descobrimos outras formas de satisfazer necessidades que não implicam tanto tempo separado, por exemplo. Certo, e também quando eu entendo melhor os porquês do teu gosto por uma certa coisa ou uma certa pessoa, também posso mais facilmente fazer pedidos, não é? Será que, olha, ok, tu neste momento vais 5 vezes por semana andar de bicicleta. Olha, imagina se fosse só 3, qual seria o impacto, não é? Seria, para mim, acho que me ajudava muito. O que é que tu achas sobre isso? Sim, não é? Acho que é uma boa estratégia. Sim, portanto, resumindo aqui isso, é mais uma vez mostrar mais curiosidade e mais curiosidade, menos julgamento. Menos julgamento e mais honestidade. Sim. Eu às vezes também tenho algumas dúvidas sobre quais são realmente as intenções de certos relacionamentos quando as pessoas falam nisto com certa satisfação, não é? Quando dizem assim, olha, o que me safa é que o meu marido adora ir andar de bicicleta com os amigos, ao fim de semana desaparece-me de casa e sei lá onde é que ele anda, aparece depois cheio de fome às 4 da tarde. E não tem que o aturar, não é? E diz assim, ok, mas um dos propósitos do relacionamento é nós termos uma realidade partilhada. Então, às vezes, isto também é o facto destes momentos existirem muito e as pessoas não querem saber, às vezes também é um indicador de que talvez não estejam tão em busca desta realidade partilhada. Não é? Sim. Não é? E o que estamos aqui a propor é que, mesmo tendo tempo separado, com atividades separadas, pode fazer parte dessa realidade partilhada. Pode fazer fundo, parte dessa realidade partilhada. É isso mesmo. Boa. Terceira coisa. Estamos a resolver isto tudo muito bem mesmo. Somos uns especialistas. O que eu noto muito, Pedro, é que as pessoas têm expectativas irrealistas em relação aos seus próprios relacionamentos. Ou, melhor, muitas chegam de repente a essa conclusão, né? Que, se calhar estou a ter expectativas irrealistas. Antes disso, noto que também é que há muitas comparações com outros relacionamentos. Se calhar veem uma influencer nas redes sociais a partilhar o seu romance com o seu casamento, ou a expor uma relação nas redes sociais, e começam a comparar a relação que têm com aquela, né? Que é o que é. E nós em princípio, só vemos mesmo uma pequena parte da relação. Portanto, aqui é esta questão das comparações que fazemos e as expectativas que temos que criam muita carga para uma relação. Não é? Cria uma carga enorme, não é?
que muitas vezes se vai acumulando, porque com a expectativa vem muitas vezes a desilusão, não é? O defraudamento das expectativas, que é eu casei com esta pessoa e achei que a nossa vida ia decorrer de determinada forma. Muitas vezes isso são expectativas implícitas, ou seja, nós não discutimos isto, nós não falamos, olha, eu imagino que ter uma vida contigo vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. E depois lidamos com o defraudamento dessas expectativas que ainda por cima não eram explícitas. Yeah. Ou seja, depois é muito difícil falar sobre isto, porque se eu disser, porque eu estava a contar com não sei quê, e tu vais dizer, não, mas eu nunca te prometi isso, nem isso nunca ia acontecer. Então isto vai-se acumulando e normalmente começa a criar ressentimento, que eu agora começo a ficar ressentido com a outra pessoa porque ela não me está a permitir ter a relação que eu achava que ia ter. Será que podemos diferenciar entre hack e hábito? Não, quer dizer... Hábito. Hábito. Não, quando eu digo um hack é um atalho, não é? Que é dar-me um atalho que me permite ter um resultado tão forte como transformar a minha vida, só que ele não implica... Uma das vantagens do hack é que ele não implica nada que venha antes do comportamento. Não é? Se eu digo, olha, a partir de agora faz assim, não é? E mesmo que seja uma coisa, se calhar aqui tu deste o exemplo do banho frio. O banho frio, para a maior parte das pessoas, não é só um hack do género. Ok, agora tomo banho frio, porque isso de facto obriga a ultrapassar algumas barreiras. Obriga a lidar com o desconforto físico, certo. Obriga também a lidar com algum desconforto mental, porque durante a experiência as pessoas dizem, bem, eu estou a fazer isto não... Portanto, há aí alguns benefícios também nesse confronto, mas acho que se tu tivesse apresentado um hack de, o que mudou a minha vida foi dizer 3 vezes a palavra hábito logo de manhã e os meus resultados mudaram completamente. Sim. Se tivesses dado uma coisa que seja... mais vendável. Não é mais vendável, porque acaba por ser mais acessível. Yeah. Porque se tu me disseres, Pedro, estala 3 vezes os dedos, 5 vezes por dia e vais ter mais dinheiro, vais ter mais felicidade, vais ter mais paz interior. Isto é mais acessível para mim do que me propores que eu aprenda a fazer muitas vezes a pergunta quais são as necessidades que eu estou a nutrir ou que estão por nutrir, né? E colocar o meu foco nas necessidades e pensar o que é que eu posso fazer agora para satisfazer as minhas necessidades. Porque isto, embora pareça também só tipo estala aos dedos, faz estas perguntas, pode-se... requer aqui muita investigação interior. E claro que depois requer um pensamento a seguir. Agora, o que é que eu faço com isso? Não é que eu sei que... Porque isto é uma pergunta que eu utilizo imenso na parentalidade. Foi assim que, na realidade, começou este hábito de pensar em termos do comportamento da criança. Depois, a perceber o meu comportamento. E depois, a alargar isso para tantos momentos na minha vida. E que, claro que muitas vezes não temos uma resposta específica, mas a seguir vem essa ideia, e agora? Né? O que é que eu faço com isto? E acho que é para isso que para algumas pessoas é mais... Porque há mais a fazer. Depois do copo com limão no dia, acabou, continuo com a minha vida. Depois da pergunta que necessidades estão aqui a ser nutridas ou não, não acaba aí, não é? Certo. Daí não é bem assim um hack, é mais uma nova linha de pensamento que vai criar outros pensamentos, outros desafios. Quando eu te estava a ouvir falar aqui sobre hábitos, a minha atenção foi para a neuroestratégia, onde uma das propostas que é feita na neuroestratégia é que existem 5 arquiteturas do nosso inconsciente, e uma delas é aquilo que é precisamente designado de hábitos mentais. Ou seja, são formas padronizadas de pensar. São um hábito que ele está instalado. Ele foi instalado... conscientemente ou não, não é? Sim, ele normalmente foi instalado, a maior parte dos nossos hábitos mentais foram instalados por repetição. E nós nem sequer, muitas vezes, conseguimos explicar muito bem porque é que temos esse hábito. Né?
Se eu te perguntar porque é que tu lavas todos os dentes todos os dias, 2 vezes, tu provavelmente consegues dizer assim, porque foram os meus pais que me ensinaram e que me falaram sobre a importância disto, e se calhar também na escola falaram-me sobre isto, e depois eu comecei a praticar com ajuda, não é? Inicialmente eram os teus pais que iam lá lavar os teus dentinhos, depois tu começaste a conseguir fazê-lo sozinho e pronto, e o hábito foi implementado. De onde é que vêm os nossos hábitos mentais? Não é? Há certas pessoas, por exemplo, sempre que se estão a preparar para fazer uma coisa nova, o hábito mental é, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito nenhum para experimentar coisas novas, eu sou um totó, eu sou sempre o pior a fazer as coisas, é melhor não fazer. Estes pensamentos, quando surgem, eles já vêm de algum lado, não é? É o hábito que já está em ação. Se calhar a pessoa do lado tem um hábito mental diferente quando se trata de lidar com coisas novas, que é, espetacular. Adoro experimentar coisas novas, se não consigo à primeira, depois, mais tarde, aprendo. Olha, é ótimo fazer coisas novas porque não há nenhuma pressão, porque como é uma coisa nova não é suposto eu conseguir fazê-lo, né? Isto é sobre, vou aprender sobre mim, vou ter uma experiência. E este hábito mental, ele também simplesmente é implementado. Quando a pessoa dá conta, o hábito já está em ação, os pensamentos já surgiram. E esses pensamentos originam as cadeias que nós conhecemos de, se calhar, a primeira pessoa sente-se nervosa, intimidada, não é? com receosa, fechada, e se calhar a segunda pessoa sente-se aberta, entusiasmada, curiosa. E como elas se sentem dessa forma, elas vão ter comportamentos muito diferentes. Se calhar a primeira diz, não, é melhor não fazer, ou não, eu não quero, ou depois eu faço. Enquanto que a segunda pessoa diz, deixa-me experimentar, eu quero fazer, ensina-me. E isto vai gerar resultados diferentes na sua vida. Portanto, estes hábitos mentais, eu acho que eles, na realidade, são mais importantes do que os hábitos comportamentais. Porque o hábito comportamental, ele pode ou não ser adequado ao contexto. Não é? E o hábito mental, se for um hábito muito saudável, ele provavelmente é um hábito que favorece até a tua interação com o contexto. Os hábitos mentais que eu acho mais interessantes, eles surgem, de facto, são sob a forma de perguntas. Quais são as perguntas que eu faço em determinadas situações? Porque a partir do momento que disparam 2 ou 3 perguntas dentro de mim, a cascata de sentimentos e comportamentos tende a ser alterado. Tende a ser benéfica. Sim. Para mim e para os outros. Né? E na neuroestratégia, uma das coisas que procuramos explorar e implementar são aquilo que na neuroestratégia eu designo de modelos mentais. São formas padronizadas de pensar e de questionar a realidade e as nossas experiências internas. E o objetivo, um exemplo, um modelo mental simples. O que é que isto significa? O que é que eu posso aprender com isto e o que é que eu vou fazer agora? Este é um modelo mental, SAM, significado, aprendizagem, mudança. Este modelo mental, quando nós o aprendemos, o objetivo é, se acharmos que ele faz sentido para nós, é nós repetirmos muitas vezes. Ou seja, fazemos uma série de exercícios onde, olha, aconteceu isto, e tu dizes, o que é que isto significa? O que é que eu aprendi? O que é que eu vou fazer agora? E vais repetindo várias vezes o modelo em diferentes situações. Para quê? Para transformar isto num hábito mental. Para aumentares a probabilidade de amanhã vais a caminho do trabalho e de repente houve um acidente e ficas ali parada, e em lugar de surgir um modelo mental antigo de porque é que só me acontecem coisas más, porque é que as pessoas são tão estúpidas, porque é que há sempre um acidente, em vez disto aparecer de uma forma mais ou menos automática, o que é que isto significa? Não é? E o que é que eu aprendi agora com isto? E o que é que eu posso fazer com isto? Ou o que é que eu vou fazer agora? E isto transporta-te para um cenário mental e emocional muito diferente e dá-te muito mais possibilidades a nível do teu comportamento. Portanto, se eu tivesse que responder à pergunta que tu lançaste a ti própria, não é? Sim. De qual o hábito que foi assim mais transformador, o que foi mais transformador para mim foi entender estes hábitos mentais que eu já tinha implementado e continuo a ter, e começar a procurar de forma deliberada instalar outros hábitos mentais. E, de facto, isto, ao longo da minha vida, foi sempre mais importante do que
os hábitos comportamentais. Os hábitos comportamentais muitas vezes são uma resposta a isso. Que é, quando eu começo, por exemplo, o que é que eu posso fazer agora que é melhor para mim e para os outros? Esta pergunta, se for um hábito mental, quando ela surge, a resposta depois até pode ser, olha, posso começar a acordar todos os dias às 5 da manhã, ou posso começar a tomar banho de água fria. Porque as outras são estratégias. Certo. E posso começar, o hábito mental pode dar origem a hábitos físicos. O que provavelmente vai fazer é com que tu periodicamente questiones, continuas através deste hábito mental de questionamento, vais, no fundo, avaliar se a estratégia continua a ser boa. Porque, por exemplo, olha, comecei a acordar todos os dias às 5 da manhã, senti energia, comecei a fazer montes de coisas, tinha aquela sensação de às 9 da manhã, as outras pessoas estão a começar o seu dia, eu já treinei, já meditei, espetacular. Eu passei por uma fase dessas na minha vida. Só que depois, se tu continuares atenta e continuares a o que é que eu posso fazer agora que é melhor para mim, que é no fundo até um bocadinho alinhado com a tua pergunta do que é que satisfaz melhor as minhas necessidades, de repente podes observar, nesta fase, acordar às 5 da manhã, todo rasto, estou cheio de sono, não estou a conseguir descansar o suficiente. Ok, mudo o comportamento, não há problema nenhum, porque o mais importante é o hábito mental, não o hábito comportamental. Né? E é por isso que eu às vezes vejo com alguma frustração, pessoas a proporem hábitos comportamentais, faz isto, faz aquilo, faz assim, sem nenhuma ligação com aquilo que vem antes. Né? E por outro lado, vejo pessoas que às vezes propõem hábitos comportamentais, mas que fazem essa ligação. Normalmente tu notas, quem faz essa ligação é sempre muito mais, olha, isto é uma possibilidade, é uma proposta, é uma ideia. Quem não faz esta ligação é mais, tens que fazer assim. E muitas vezes essa tens que fazer assim cria muita frustração, né? Quando eu noto isso muito, como eu tenho uma proposta muitas vezes de propor um momento de meditação, por exemplo. Mas também sei que uma mãe que trabalha mais com mulheres, podia ser igual para os pais, que tem filhos pequeninos. Eu própria já tive essa experiência, não é? Parece de ter filhos pequeninos. Sim, exato. Não, mas parece que é como se, como se fosse de propósito. Começo a ter o hábito, agora quero meditar um bocadinho de manhã, a criança acorda, né? E isso repete-se e fica muito, muito frustrante. E daí, né, o meu hábito é esse, ok, que necessidades é que estão aqui realmente, que eu preciso de nutrir e que outras coisas é que posso fazer em vez de meditar a primeira coisa que faço de manhã. Muitas coisas diferentes, claro. Mas sim, essa era assim, o meu que eu queria trazer para aqui hoje, esta ideia de que antes desses hábitos muito específicos que nos são propostas, e algumas coisas vão ressoar imenso em nós e vamos gostar muito e vão realmente ter um impacto positivo. Só que o que eu acredito é que se fizermos o tipo de perguntas que eu propus, ou isto que tu também propuseste, até podemos potenciar esses outros hábitos comportamentais, potenciar ou potencializar. Como é que se diz? É das duas formas. Acho eu. Pronto, podemos tirar o máximo de benefício desses outros hábitos também, se os escolhermos com mais consciência. Sim, se tu dissesse, não estudes agora, mas eu sinto que tenho que estudar, isso não ajuda, não é? Mas sim, eu acho que às vezes só, não sei, eu acho que adultos podem perguntar, tipo, queres ajuda, não é? Queres que eu faça isso por ti ou não? Ou queres que eu te ajude a ajude a solucionar isso, né? E eu acho que tu fazias isso bem, às vezes, que era tipo, queres conselhos ou não queres conselhos? E eu dizia só não, e depois podemos conversar. Depois tinhas que morder a língua. Exato. Mas também de aceitar isso, porque tipo, às vezes não é? Nos relacionamentos, no geral, o que nós procuramos muitas vezes não é alguém que nos solucione, é alguém que nos ofereça espaço para que nos possa ver e estar connosco naquilo que está a ser difícil, não é? Exato. Sim. Boa. Olha, Liv, estamos aqui a chegar a fim, a nossa assim, mais alguma coisa que achas que devíamos abordar ou que tu sentes? Olha, eu queria só falar sobre isto também. Acho que não. Acho que fizemos assim um bom
bom resumo. Um bom resumo de todas as coisas Sim. que tínhamos No fundo, falado. eu quero dizer, assim, uma coisa que eu te queria perguntar, eu acho que nós já falámos disso, nós há muito tempo fizemos um episódio com o teu amigo Vasco no podcast, né? Que foi um episódio muito, muito ouvido, e as pessoas gostaram muito, e acho que uma das coisas que falámos, acho eu, nesse episódio, uma coisa que eu menciono muitas vezes é que eu acho que é importante, agora ligando esta questão daqui da empatia e de estarmos, oferecermos espaço ao outro, eu acho que é importante nós pais sabermos ser também um bocadinho amigos dos nossos filhos. E há muitas pessoas que se assustam muito com isso. Não podemos ser amigos dos filhos. Agora, a minha percepção, Liv, é que nós temos, além da mãe e filha, temos também aqui uma amizade que eu acho que é importante. Podes concordar ou não? Estás à vontade. Não, sem dúvida, sem dúvida. Além de que eu também tenho pensado um bocado nisso agora, porque como pronto, já não. Claro que vocês continuam a sustentar-me, mas eu já não vivo convosco, né? Já não vivo em casa. E eu às vezes pergunto-me se pessoas que têm uma relação com os filhos só de pai e filho, mãe e filho, como é que essa relação vai funcionar quando já não há bem essa dinâmica, já não há que educar, já não há, não é? E eu acho que a nossa relação, agora, ainda é mais de amigos, de amigas, porque já não há essa cena não é? Que eu vivo em tua casa e tu é que controlas. Pronto. Mas, não sei se eu quero dizer de como é que, quando já não existe essa dinâmica, como é que uma relação que só sobrevive nessa dinâmica vai continuar a existir, não é? Portanto, sim, eu sinto que, como é que, não é? Somos todos amigos. Eu acho que qualquer relação, seja, por exemplo, seja uma relação amorosa, também tem que ser, também não faz mais sentido se formos amigos, não é? Qualquer relação, não sei, às vezes eu não consigo compreender porque que relações parentais, pais e filhos, têm que ser diferentes de todas as outras relações que temos na nossa vida. Mas há adultos que te vão dizer que isso é muito importante, que haja que os pais têm que ter, essa autoridade e essa que tem que haver uma certa hierarquia. O que é que dizes sobre isso? Pá, eu digo isso assim um bocado. Não sei, é que para mim pessoalmente, esse argumento não faz sentido nenhum na minha cabeça porque eu vejo a nossa relação e eu tenho imensos amigos que são amigos dos seus pais e que são talvez as pessoas mais saudáveis que eu conheço, não é? E vejo depois pessoas que têm relações muito dessa hierarquia de pais que são muito controladores e que são, não é? Que estão claramente, tratam os seus filhos como estando acima deles, e essas pessoas normalmente não se sentem tão bem, não é? E às vezes, muitas vezes não. Claro que amam muito os seus pais, não quero especular, mas, não é? Sinto que é uma relação muito diferente e que não é uma relação tão boa e tão saudável. Yeah. Boa. Eu estava aqui com mais pergunta na cabeça enquanto estavas a falar e agora perdi-me. Gosto tanto de ouvir falar, Livzinha. Acho que este é o meu recorde dos últimos tempos de falar português seguido. Não é? Eu estava um bocadinho nervosa por ter que falar português. Eu sinto que agora só falo inglês e estava a sentir um bocadinho se me faltam as palavras. Mas foram poucas as palavras em inglês que tu disseste. Yeah. Olha, tenho muitas saudades tuas. Eu também tenho muitas saudades tuas. Mas vemo-nos em breve. Em 10 dias. Em 10 dias. Vai ser muito, 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 muito bom. E obrigada por concordares em fazer esta conversa. Eu acho que é importante. Tu sabes que eu já disse isso, eu adoro esta fase da vida. Eu sempre te disse, né, que achava que
esta fase da faculdade é mesmo muito especial. Portanto, desejo-te, fico mesmo feliz de te ver assim e também de te vir, há bocado tu disseste, também tenho que fazer outras coisas, também tenho que me divertir e ter uma vida social e aprender outras coisas e, não é, tu aí que tens que gerir a tua vida toda, não é, das refeições e as compras e pagar contas e por aí fora, que há muito mais do que só boas notas. Isso é uma conquista, não é? Yes, sem dúvida. Que bom. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma